Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e nesse vídeo eu vou estar dando uma resposta a uma mensagem de um protestante que chegou aqui. Gente do céu, né? Tem cada coisa que a gente escuta, né? Hoje nós vamos dar uma resposta a essa mensagem aqui que eu recebi de um protestante. Olha só o que é que ele disse aqui, ó. Não precisamos do magistério romano. Não precisamos de hierarquia. A Bíblia basta. Ela sozinha já coloca a ordem necessária. Temos Jesus e ponto final. Se um protestante dissesse isso para você, como você responderia, né? Primeiro eu convido você aqui nos comentários também dar a sua argumentação, porque eu também aprendo muito com vocês. Tenha certeza disso. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um estou apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? Vocês estão vendo que eu estou em outro lugar aqui, rapidinho, só para atualizar vocês. Eu me mudei, não estou mais naquela casa que eu morava. Agora eu tenho mais silêncio, gente. Que coisa maravilhosa, né? Agora eu vou poder gravar mais tranquilo, fazer lives. Então vem muita novidade por aí. Galera, e antes de eu dar a resposta aqui para esse protestante, vocês estão vendo esses nomes aqui, ó? São cada pessoa que contribuiu com nossa missão. Aqui está o Pix, tá? Você que deseja contribuir com nossa missão. A partir de R$1, você fazendo uma doação, a partir de R$1, vai aparecer o seu nome lá no Pix, né? E eu vou anotar o seu nome aqui e esses nomes eu coloco em minhas orações. Então eu rezo dia e noite por cada pessoa que contribui com a nossa missão. As cestas básicas, a gente usa esse dinheiro num combustível da missão, enfim, são várias necessidades. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que contribui. Então coloca seu nome aqui nesse mês de julho, você que ainda não fez a sua doação, a partir de R$1, gente, apenas, tá? Pix de R$1 já é uma grande ajuda. A partir disso, quem bota mais, enfim, né? Você coloca o que vier no seu coração, tá bom? E a gente vai estar intercedendo por cada benfeitor da nossa missão, tá certo? Então a campanha aí é de R$1 para quem puder dar mais, amém, tá bom? Vamos lá. Então o cidadão aqui está dizendo que não precisa do magistério romano. Isso atacando aí a hierarquia da igreja, né? Dizendo que não precisa, ou seja, tirando aí toda a credibilidade, né, da hierarquia e o seu significado, que é tão importante. Eu vou mostrar na Bíblia Sagrada que sim, senhor protestante, você precisa sim do magistério da igreja. Pode ter certeza disso. Você precisa sim. Todos nós precisamos. Por quê? Porque é o próprio Deus que quer assim. Isso não entra, gente, na cabeça do protestante. Ele bloqueia isso porque a partir do momento que ele reconhecer o valor do magistério, ele tem que deixar de ser protestante. Então eles não querem reconhecer. Por quê? Porque isso lhes obrigaria a deixar de ser protestante. Digo mais, se eles realmente lessem a Sagrada Escritura com o auxílio do Espírito Santo, eles deixariam de ser protestantes, porque eu vou mostrar agora na Sagrada Escritura que essa argumentação de dizer só a Bíblia basta, eu não preciso de magistério, eu não preciso de um juiz, porque meu Senhor é o juiz, Deus é meu juiz, então eu não preciso de nada nem de ninguém, eu só preciso ter uma Bíblia na minha casa, orar, ler, fazer caridade e pronto. Está errado. Esse pensamento protestante está errado. E é justamente por causa desse tipo de pensamento que o protestantismo não tem unidade, gente. Se você pega
Eu amo dizer esse versículo e sempre vou estar repetindo ele aqui, porque a palavra de Deus é viva, né? Efésios 4:5. Só existe um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Isso não há no protestantismo, justamente por essa ideia que eles têm de que cada um pode ler a Bíblia basta, e aí fica um entendendo de um jeito, outro de outro, outro de outro, outro de outro. E qual é a função do magistério da igreja para nós, né? Qual é a função do magistério da igreja? Se você despreza o magistério, você vai cair num grande erro. Veja só o que diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 85. Vai dizer: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja que aqui está falando que é o magistério da igreja quem deve interpretar a Sagrada Escritura. Não é assim, cada um pega uma Bíblia e interpreta do jeito que quer. E o problema é que os protestantes, eles fazem as suas interpretações erradas e eles atribuem isso a Deus. Eles atribuem isso ao Espírito Santo. Por exemplo, se você conversar com um adventista, ele vai dizer que ele lê a Sagrada Escritura, iluminado pelo Espírito Santo, e ele vai entender que não pode trabalhar dia de sábado. Já o pentecostal, ele também vai dizer que lê a Sagrada Escritura pelo auxílio do Espírito Santo e vai trabalhar dia de sábado. Ou seja, há uma grande confusão no protestantismo que nunca vai ser resolvida. Só tem um jeito de resolver o problema deles, é eles se tornarem católicos. Está na verdadeira fé. Porque enquanto protestante, eles sempre vão estar interpretando diferente um dos outros. E por que há a necessidade da hierarquia? Por que há a necessidade do magistério? Para que se resolva os problemas de interpretações e tantos outros problemas, né? Vamos ver aqui, ó. Lucas capítulo de número 10, vamos aqui para Lucas 10:16, né? Lucas 10:16 vai te falar assim: quem vos ouve, a mim ouve. Olha, o Senhor dizendo, né? E ele disse isso para quem? Para o magistério, gente. Quem escutar vocês, olha aqui, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É o seguinte, Jesus está dizendo para o magistério, ó, quem escutar vocês está me ouvindo. E quem rejeitar vocês está me rejeitando. E quem me rejeita, rejeita também quem me enviou, que é Deus Pai. Ou seja, você vê a seriedade de você desprezar o magistério? A seriedade de você desprezar a verdadeira hierarquia? Quem despreza, quem não se submete à verdadeira hierarquia da igreja, essa pessoa está desprezando o próprio Deus. Essa pessoa está se desligando do próprio Deus, perdendo a comunhão com o próprio Deus. E aqui está o grande problema do protestantismo. Porque eles não têm uma hierarquia, eles não têm um magistério fixo, estabelecido por nosso Senhor, né? E eles vivem numa grande confusão. Vamos aqui em João 21, né? Pega aí a sua Bíblia, em João 21, do versículo de número 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Vamos ler a Bíblia comigo, hein? Quero ver vocês. Não dá para me ver, mas quero ter a certeza que vocês estão lendo aí na sua casa, né? Vai lendo aí. Olha só, João 21, do 15 ao 17. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu ele. Veja só. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta
os meus cordeiros. Veja, apacenta, tem que ter o pastoreio. Como é que você diz que não precisa de hierarquia, meu filho? Tem que ter o pastoreio. O próprio Cristo quis assim. Olha só, versículo 16 em seguinte. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Como é que a pessoa diz que não precisa de hierarquia? E é interessante uma coisa que a gente precisa, não pode passar em branco aqui, a gente tem que falar, que o protestantismo, né, os protestantes dizem que o protestantismo foi o retorno à igreja primitiva. A gente sabe, mentira muito grande. O protestantismo não foi um retorno à igreja primitiva. Por que que não foi? Da onde que na igreja primitiva tinha essa confusão toda que existe no protestantismo? De onde eles tiraram isso? Se o protestantismo fosse como a igreja primitiva, o protestantismo teria uma única doutrina, porque em Tito 2:1 diz que teu ensinamento seja conforme a doutrina. Então existe uma doutrina só. Efésios 4:5, só uma fé. Então não é o retorno à igreja primitiva coisíssima nenhuma. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, já que estamos falando de igreja primitiva, vê aqui Atos dos Apóstolos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse, homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Está vendo aqui a autoridade de Pedro, pondo-se de pé na presença dos 11. Ei, prestem atenção no que eu vou dizer. Então, veja, aqui Pedro não disse, vocês têm que prestar atenção no que está escrito apenas. Somente no que está escrito. Não, ele diz assim, prestem atenção no que eu vou dizer. Então existe também aqui a voz, né? O ensino oral. E isso vem do magistério. Por exemplo, se dois católicos começar a discutir sobre um tema X, aí começa a vir muito católico para esse pensamento desse católico aqui e muitos desse aqui. Aí fica aquele conflito. Quem é que vai resolver essa briga toda? Quem deve resolver é o magistério da igreja. No protestantismo não tem magistério, então quando é que vai resolver a confusão deles? Nunca. Nunca. Vamos ver aqui também em Atos 6, do 2 ao 3. Atos 6, do 2 ao 3, vai dizer assim, por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Veja, nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Então, existe sim a hierarquia, né? Existe sim e nós precisamos. É uma necessidade sim. Tá? Interessante que ele diz assim, o protestante, né? Olha só. Não precisamos de hierarquia, a Bíblia basta, ela sozinha já coloca ordem. Como assim ela sozinha coloca ordem? E o protestantismo é o que é? Quando foi que teve ordem no protestantismo? Nunca. Como é que a Bíblia sozinha coloca ordem? Se dois protestantes começarem a discutir sobre um versículo, um interpretando diferente do outro, a Bíblia não vai dizer assim, ei, para aí vocês dois de discutir,
porque esse aqui que está certo e esse daqui que está errado. Como é que ela vai botar a ordem? Não, mas é o texto, tá aqui, está escrito. Mas todos os dois vão dizer, está escrito, está escrito, está escrito. Ora, tem que ter uma pessoa para dizer assim, parou, certo? Esse daqui está errado, esse daqui está certo. É muito simples, gente. É uma coisa tão simples de se entender, entendeu? É como você imaginar, vamos lá, imaginar uma cidade, certo? Que existem as leis de trânsito lá escritas né? Existe lá a lei de trânsito escrita no livro, só que não tem ninguém ali como autoridade, tem só o livro lá. E aí o que é que acontece? Todo mundo vai ficar pegando e alguém pode ser que interprete errado alguma coisa. E aí começa a fazer errado achando que é certo. Como é que iria resolver essa situação se existisse só o livro? Eu estou dando um exemplo, né? Ou seja, tem que ter alguém para manusear, né? Tem que ter uma autoridade constituída. Na religião é a mesma coisa. Então existe uma autoridade constituída pelo próprio Deus. Isso é o magistério da igreja. Entendeu? Vamos lá. Vamos aqui para Atos 15. Olha só a necessidade, né? Justamente encaixa no que eu estou falando para vocês. Atos 15, do 6 ao 7, na palavra de Deus, vai dizer assim: reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, veja, uma grande discussão, estavam discutindo pra caramba, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu. Pedro dizendo, tá vendo? A hierarquia é por Deus, entenda. Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca, veja, ele não disse assim, do que eu escrever, olha, porque não é somente o que está escrito. Então ele diz, da minha boca, os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, é indiscutível. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios 12, vamos aqui para 1 Coríntios 12, né? 12 e 28. Olha o que é que vai dizer aqui. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Veja, aí o protestante, quando vê esse texto, diz, tá vendo? Aí nesse versículo não tem a palavra papa. Meu Deus. Gente, quem é o papa? É o sucessor dos apóstolos. Então ele é um apóstolo, um sucessor dos apóstolos, né? Então não é como igual, idêntico a Pedro, a pessoa de Pedro, né? Não se trata de uma reencarnação de Pedro, mas ele é sucessor dos apóstolos. Ele é um sucessor dos apóstolos. Então aqui quando diz, na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, está colocando os apóstolos aqui, acima, ora, primeiramente, acima, né? E Pedro como Papa, né? Você vê todas as listas dos apóstolos, Pedro está lá sendo o primeiro a ser mencionado. Primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar em diversas línguas. Aqui, hierarquia. Como é que alguém diz que não precisa de hierarquia? Isso é desconhecimento total da Sagrada Escritura. Mateus 16, do 13 ao 19, quando Jesus funda a igreja, traz Pedro sobre esta pedra e ficarei a minha igreja. Te dou a chave do reino do céu, tudo que ligava, você ligava, tudo que desligava, você desligava. Gente, como é que não precisa de hierarquia? Se em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Quando aqui está falando da igreja, né? Dos 3 pilares da fé católica. Não tem para onde correr. Veja só, para finalizar aqui, Efésios 3,10. Vamos aqui para Efésios 3,10, tá?
Efésios 3:10 vai falar algo interessante. Diz assim: assim de hora em diante as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com os desígnios eternos que Deus realizou em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, é pela igreja que se conhece. E, lógico, que vai ter que ter pessoas na administração, não é verdade? Não é somente você ter uma Bíblia na sua casa, entender do seu jeito e orar sozinho e não obedecer ninguém, não ter vida em comunidade. Então aqui está a minha resposta para você, senhor protestante. Galera que ainda não comprou o estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, eu tenho 4 e-books, cada um custa R$10, baratinho, para poder todo mundo ter acesso, né? R$10 cada um, tudo dá R$40. Eu passo para você pelo WhatsApp, você lê direto no seu celular ou imprime. Eu recomendo que imprima, né? Então você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico, certo? Aproveita, porque é baratinho e tem um estudo grandioso para você fazer e responder aos ataques protestantes. Galera que ainda não se tornou membro, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Você que deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal e a escola de pregadores. Você que deseja pregar, deseja dar formação, como eu estou fazendo aqui, certo? Existe uma escola de pregadores que você pode ter acesso se tornando um membro oficial do canal aqui, ó. Clica aqui embaixo, seja membro, e lá vai estar o informativo, tá bom? Então, galera, qualquer coisa fala comigo nesse WhatsApp aqui. Galera que ajudar no Pix, ó, manda o comprovante lá para mim, certo? E eu vou estar colocando o seu nome em nossas orações. Se você não quiser mandar o comprovante, não tem problema não. Aparece seu nome lá no aplicativo do banco e eu já anoto o seu nome e vou estar rezando por cada um de vocês. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo e até a próxima.